Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas movimentadas de Chicago, entre os arranha-céus de vidro que cortam o céu e as avenidas movimentadas por onde os táxis passam a toda velocidade sem abrandar, um banco discreto foi instalado à sombra de um velho carvalho nodoso em um canto remoto de Parque Grant. Não era um banco acolhedor, muito menos um refúgio. A tinta estava descascando, faltava uma ripa e os pombos frequentemente deixavam suas marcas nele. Mas por Esperança Carter, 16 anos, este banco se tornou um lar para ela. Ela dormia lá todas as noites há quase um ano. Esperança tinha um nome que significava esperança, mas o destino parecia zombar dela desde a infância. A vida, em vez de estender a mão para ela, virou-lhe as costas com gélida indiferença. Órfã desde os 13 anos, depois que sua mãe, uma enfermeira noturna, sucumbiu a uma câncer de pâncreas. Hope havia sido lançada no ciclo implacável dos serviços sociais. Nenhum tio ou tia havia aparecido. Nenhum avô. Nada. Apenas endereços temporários, colchões compartilhados, silêncios pesados e olhares críticos. Ela foi colocada em 5 casas diferentes. Em cada uma delas, ela se viu diante da cruel indiferença dos adultos e a brutalidade de outras crianças destruídas como ela, mas mais barulhento, mais agressivo. Quando um educador lhe disse um dia, se você continuar fugindo vai acabar na rua, Hope respondeu calmamente, e daí? Pelo menos a rua não mente. E foi assim que ela escolheu o banco, em vez das paredes de uma casa que não era dela. A rua não era macia. Ela estava com frio. Ela estava com fome. Ela conhecia a humilhação dos chuveiros públicos, os guardas que a acordavam com lanternas, os olhares de desgosto. Mas ela guardava ali algo que nenhum lar lhe havia deixado, sua liberdade. Ela nunca estendeu a mão. Ela não implorou. Ela estava escrevendo. Todas as noites, quando a cidade desacelerava um pouco, as buzinas diminuíam e os passos apressados se tornavam raros e distantes entre si. Hope tirou uma velha caneta Bic, seu tesouro, roubado um dia de um canto escondido da biblioteca pública. Com aquela caneta azul quase vazia, ela anotava seus pensamentos em um caderno espiral coberto de manchas, cantos rasgados e pequenos desenhos desajeitados. O papel estava deformado pela chuva, mas cada página era preciosa. Ela escreveu sobre tudo. Sobre os transeuntes que a ignoraram. Sobre os sonhos que enterramos antes de ousar vivê-los. Sobre as promessas nunca cumpridas. Sobre as mãos que ela nunca segurou por tempo suficiente. Mas também sobre coisas que ainda valem a pena. Um sorriso involuntário de um corredor cansado, os reflexos dourados do sol nas poças depois da tempestade, os cães vadios dormindo a seus pés e, acima de tudo, os livros. Hope adorava livros. Ela passava horas em pé nas prateleiras dos Biblioteca Whitmore e Sons, um belo prédio de tijolos vermelhos com janelas repletas de livros de capas coloridas. Ela entrava silenciosamente sempre no final do dia, quando os vendedores estavam cansados demais para prestar atenção. Lia em silêncio, com as costas encostadas em um pilar, absorta por mundos onde crianças eram heróis, onde órfãos encontravam suas famílias, onde palavras curavam almas. Mas ela nunca conseguiu comprar um único livro. Nem mesmo uma revista. Seu único exemplar era este caderno, e sua única biblioteca, sua memória. Ela sempre usava o mesmo moletom cinza, grande demais para ela, com mangas puídas e uma mancha de tinta no ombro esquerdo. Sua calça jeans tinha buracos nos joelhos, seus tênis eram pequenos demais, mas ela mantinha a cabeça erguida. Nunca falava com estranhos. Não buscava piedade. Ela observava. Ela era invisível. Para os ricos, era apenas mais uma parte da paisagem urbana. Para os comerciantes, era um incômodo silencioso. Para as autoridades, mais um número em relatórios anuais sobre pobreza infantil. Mas Hope sabia quem ela era. Ela tinha voz. Ela tinha palavras. E enquanto ela conseguia escrever, ela não estava perdida. A poucas ruas de distância, num imponente e brilhante carro preto que serpenteava entre as movimentadas avenidas de Chicago, Ethan Whitmore distraidamente ajustou sua gravata de couro marrom. Aos 47 anos, ele era o chefe de grupo Whitmore, um próspero império imobiliário que o tornou um homem rico e influente, mas também um homem solitário. Divorciado há 3 anos, ele raramente via os 2 filhos. Compromissos perdidos, ligações interrompidas e silêncios prolongados haviam criado uma barreira invisível, porém profunda, entre ele e os 2. Sua vida pessoal havia desaparecido por trás de uma fachada de aparente sucesso, um fluxo constante de ações, investimentos, negociações e contratos. Também à frente da rede de livrarias Whitmore e Filhos, herdado do pai,
Ethan carregava um peso nos ombros que nunca demonstrava. A livraria da família, que raramente visitava, representava uma parte de sua infância que ele rapidamente abandonou para se dedicar aos números. Naquela manhã, a caminho de uma reunião crucial no distrito financeiro, Ethan pediu ao seu motorista que fizesse um desvio por Parque Grande. Seu olhar, cansado mas aguçado, perscrutava os arredores quando o carro freou bruscamente. Seu coração disparou. No velho banco, sob a sombra de um carvalho, ela estava lá. Esperança Carter, encolhida, seu corpo frágil sacudido por tremores. Sua pele tinha a tez pálida de alguém que não comia há dias. Suas feições contraídas, seu cabelo emaranhado, ela parecia tão frágil, e ainda assim, uma chama queimava em seus olhos escuros. Desta vez, ao contrário de tantas outras, Ethan não desviou o olhar. Ele viu no fundo dos olhos dela algo que não via há muito tempo. Força na fraqueza, aquela coragem silenciosa e teimosa que se recusa a quebrar, mesmo quando o mundo inteiro te abandona. Uma dor surda apertou seu peito. A mesma dor que sentirá quando sua mãe morreu prematuramente e ele teve que crescer rápido demais. Ele abriu a porta e saiu lentamente, sabendo que aquele gesto faria a diferença. Hope olhou para cima surpresa, desconfiada. Ela sabia que ninguém jamais parava. Você não tem um lugar para dormir? Ethan perguntou com uma voz calma e não agressiva. Ela deu de ombros, um gesto seco, quase mecânico. Não precisa ter pena, ela respondeu amargamente. Ethan sentiu a respiração falhar. Aquele tom, orgulhoso, magoado, defensivo, refletia a imagem de si mesmo como um menino abandonado, recusando a caridade e o olhar dos outros. Ele deu um passo em direção a ela, com o coração pesado, mas determinado. E se eu lhe oferecesse algo além de pena? Ela estreitou os olhos, desafiadora. Como que? Ele estendeu a mão lentamente com a sinceridade e a força silenciosa de um homem que queria corrigir os erros do passado. Um emprego na livraria. E um lugar para morar. Mas com uma condição. Você tem que me prometer que vai continuar estudando. O silêncio se instalou. Hope o encarou atentamente, buscando em seus olhos a verdade por trás de suas palavras. Então, gentilmente, lentamente, ela assentiu. Hope foi levada pelas ruas de Chicago em um carro discreto até um pequeno prédio de tijolos vermelhos no coração de um bairro tranquilo. Ethan abriu a porta de um modesto apartamento-estúdio que ele havia mobiliado especialmente para ela. O apartamento era simples, quase humilde, uma cama de metal pintada de branco, uma estante pequena e empoeirada cheia de romances. Alguns móveis de madeira clara e uma cozinha compacta onde o cheiro de café moído na hora ainda pairava no ar. Não era um palácio, longe disso, mas era um refúgio, um lugar onde ela poderia finalmente deitar a cabeça sem medo do frio ou dos golpes da noite. Uma vez sozinha, Hope desabou na cama, e as lágrimas começaram a cair silenciosas a princípio, depois pesadas, como se tivessem sido contidas por anos. Não era a riqueza material que a dominava. Não. Era silêncio, um silêncio profundo, diferente daquele dos becos escuros onde qualquer ruído anunciava perigo. O silêncio da paz, da segurança. Nesse casulo inesperado, ela chorou por toda a sua dor, todos os seus medos, toda a sua solidão. Chorou por sua mãe, pelos lares que a rejeitaram, pelo banco de gelo que fora sua cama. No dia seguinte ela apareceu na livraria Whitmore e Filhos para começar seu primeiro dia de trabalho. Ethan a colocou na seção infantil, onde as histórias são sobre aventuras, sonhos e possibilidades. Desde os primeiros momentos atrás do balcão, algo mudou no ar. Hope, com sua gentileza misturada a uma curiosidade inesgotável, aconselhava cada cliente com rara atenção. Ela conhecia cada livro, cada autor, cada página como se fosse a alma deles. Seus olhos brilhavam ao falar sobre livros, e essa luz era contagiante. Os clientes saíram tocados, às vezes emocionados, muitas vezes surpresos ao conhecer um adolescente capaz de falar com tanta paixão e sabedoria. A princípio, os funcionários de Ethan a viam com desconfiança. Uma garota de rua em seu mundo abastado? Alguns sussurravam, outros julgavam. Mas rapidamente ela conquistou o respeito e o carinho deles. Sua determinação e autenticidade tinham um poder silencioso, mas irresistível. Então chegou aquele dia quase comum em que Ethan entrou na livraria mais cedo do que o esperado. Ao passar pelo balcão, viu um caderno preto deixado ali, entreaberto, com as páginas amassadas pela mão de Hope. Curioso, ele folheou. As palavras que se desenrolavam ali eram cruas, dolorosas, mas carregadas de uma beleza rara, uma sinceridade que até os maiores escritores lutam para alcançar. Fragmentos de alma expostos, gritos silenciosos de uma juventude ferida, mas viva. Ele leu as páginas uma após a outra sem conseguir parar. Então, sem perceber, pleura de Ethan Whitmore.
Não lágrimas de fraqueza, mas lágrimas de gratidão. Ele percebeu que havia passado a vida em busca de sucesso material, mas nunca havia vivido de verdade. Nunca havia realmente ouvido nem sentido a verdade que uma jovem mendiga acabará de lhe oferecer. Naquele exato momento, seu mundo virou de cabeça para baixo. A esperança não era mais apenas uma causa a ser defendida, mas uma lição, um espelho. 6 meses se passaram desde o dia em que Ethan Whitmore contatou Hope Carter. Naqueles meses, suas vidas se transformaram lenta, mas profundamente. Hope cresceu em confiança e Ethan, em sua compreensão do mundo que ele ignorava. Naquela noite, no grande salão da Biblioteca Central de Chicago, um local solene e historicamente carregado, uma multidão de jornalistas, fotógrafos e convidados criteriosamente selecionados se reuniu. A expectativa era palpável. Muitos esperavam participar de uma conferência clássica onde Ethan anunciaria um novo projeto imobiliário ou aquisição. As luzes diminuíram suavemente e um silêncio respeitoso se instalou. Ethan Whitmore subiu ao palco, elegantemente vestido em um terno escuro, mas com uma expressão de rara emoção nos olhos. Ele se aproximou do microfone, observou a plateia e respirou fundo. Não vim hoje para falar dos meus negócios, ele começou com uma voz clara, mas falar com você com uma voz que muitas vezes nos recusamos a ouvir. Uma voz do invisível. Uma voz que perturba, que questiona, que abala. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Ethan continuou com a voz mais firme. Há um ano, uma jovem de 16 anos dormia todas as noites em um banco nesta cidade. Ela sobreviveu sem roubar, sem mendigar, sem fazer mal a ninguém. Ela sobreviveu porque tinha uma força interior, uma vontade que muitos de nós temos dificuldade em compreender. Esta jovem escreveu. O que ela escreveu merece ser ouvido. Ele então pegou um caderno preto e gasto, com a capa marcada pelo tempo e pelo uso. Conheça Hope Carter. Seu primeiro livro se chama The Forgotten Bench. Um profundo silêncio acolheu essas palavras. Então Hope, vestida simplesmente com um suéter de lã e jeans, subiu ao palco, tremendo levemente. Seu coração batia forte, mas ela sabia que aquele momento era maior do que ela. Ela sentou-se diante do microfone, apertou o caderno contra o peito e começou a ler alguns trechos selecionados. Sua voz era suave no início, frágil, mas aos poucos ela ganhou confiança, impulsionada pelo poder de suas palavras. As frases que ela falava descreviam a dureza das noites frias, a solidão esmagadora, mas também a tênue esperança que persistia, como uma luz bruxuleante na escuridão. Enquanto lia, os rostos na sala se suavizaram. Olhares se abaixaram, lágrimas brotaram. Era possível sentir a presença daquela jovem, em toda a sua verdade, coragem e dignidade. Quando ela terminou de ler, um silêncio emocional reinou por alguns segundos. Então, como uma onda poderosa, a sala irrompeu em uma ovação de pé espontâneo, caloroso, sincero. Hope olhou ao redor com lágrimas nos olhos, tomada pelo poder coletivo daquele momento. Ela tinha acabado de romper o muro da indiferença. Ethan, ao lado de Hope, sentiu o coração se encher de orgulho. Não era uma vitória para ele. Era uma vitória para Hope, para todos aqueles que esquecemos, todos aqueles que rejeitamos. Naquela noite, em meio a aplausos, um novo capítulo foi escrito. O livro da esperança, O Banco dos Esquecidos, rapidamente conquistou o coração do público. Os críticos elogiaram a sinceridade crua de sua escrita, sua capacidade de fazer as vozes do invisível ressoarem com uma autenticidade comovente. Rapidamente a obra se tornou um fenômeno nacional, vendendo centenas de milhares de cópias, traduzida para vários idiomas e discutida em escolas e universidades. Com a renda gerada, a Hope conseguiu realizar um sonho há muito sussurrado em suas páginas: abrir um abrigo para meninas sem teto, um lugar onde, como ela mesma desejaria, pudessem encontrar um refúgio acolhedor, apoio educacional e uma família de coração. Ela deu a este lugar o nome de Maison Liberty, em homenagem à liberdade que ela conquistou apesar de tudo. A Liberty House rapidamente se tornou um refúgio de paz na cidade, um símbolo de esperança e renascimento. Hope trouxe sua energia, compaixão e rigor ao local, recusando-se a permitir que o esquecimento e a rejeição continuassem a destruir vidas. Nesta nova aventura, Ethan Whitmore não era mais apenas um cliente distante, mas uma verdadeira figura paterna para Hope. Construíram este projeto juntos com sincera cumplicidade. Cada decisão, cada passo adiante, trazia a marca do respeito mútuo e da confiança renovada. Ethan também estava evoluindo. Através do contato com Hope e suas palavras, ele redescobriu o significado mais profundo da humanidade. O significado que ele havia negligenciado por muito tempo em sua busca frenética pelo sucesso.
As páginas amareladas de um caderno esquecido trouxeram de volta ao essencial. E todos os anos em fevereiro, quando o aniversário de sua mãe se aproximava, Hope voltava para Park Grant e ela caminhou até o velho banco que tinha sido seu refúgio, seu único teto por tantas noites. Ela ficava sentada ali, no frio ou no sol, fechando os olhos para ouvir melhor o vento soprando entre os galhos do carvalho. Esse silêncio, essa paz que ela finalmente encontrara, falava com ela. Então, com uma voz suave e emocionada, ela sussurrou para o endereço invisível daquele que lhe dera a vida. Obrigada, mãe. Cumpri minha promessa. Esse gesto simples e repetitivo foi tanto uma âncora quanto uma homenagem. Uma promessa cumprida, uma cicatriz transformada em força.